Seguindo para o nosso quinto tópico da série Superstição e Ocultismo, estudaremos agora o tema Libertação em Jesus Cristo. Vamos então continuar o nosso estudo. Vamos continuar aqui algumas perguntas que nós estávamos colocando e respondendo sobre o assunto superstição e ocultismo. Você que já se envolveu com alguma prática ocultista ou com alguma prática supersticiosa, obviamente que Satanás, então, teve um contrato assinado com você. Talvez você não sabia disso. É necessário que haja uma rescisão de contrato. E isso nós estamos aprendendo e apresentando através do tema Libertação através de Jesus Cristo. Então, dentro disso, nós estávamos respondendo algumas perguntas. E a próxima pergunta, que é a continuação então do nosso estudo de hoje, é a seguinte: o que fazer quando se volta a errar? Ou seja, se alguém volta a cometer algum pecado, que sabia que era algo abominável diante de Deus, principalmente no campo da superstição e do ocultismo. O que fazer? Interessante o seguinte: se você se lembra de pecados ainda não confessados a Jesus, lembrando que esse pecado, ou os pecados devem ser confessados em vós, ou seja, quando você for confessar o pecado, você entre no seu quarto sozinho, dobre os seus joelhos e fale este pecado. Não é em voz alta no sentido de que todo mundo vai ouvir, no sentido de que você está ouvindo a confissão daquele próprio pecado. Então, mencione o pecado em voz. E se você, repetindo, se você não se lembra de algum pecado, ou principalmente, se você lembrar, se você acabar se lembrando de pecados ainda não confessados a Jesus em voz alta, ou de outros que porventura tenha cometido nesse intervalo de tempo em que você confessou os pecados, abandonou e estava pela fé tendo a vitória, o que acontece? Esse pecado que você volta a cometer, todos estes devem ambos ser igualmente confessados, imediatamente. Caso ao contrário, Satanás, ele tentará imediatamente o quê? Reivindicar os seus direitos e exigir o preço por esses pecados que você cometeu. Portanto, meu amigo e minha amiga, há uma necessidade de orar novamente, renegando a Satanás. Porque Satanás, ele é poderoso, como você sabe. Obviamente que Jesus é mais poderoso ainda, amém? Porque Jesus, ele é vitorioso. E colocando-se ao lado de Jesus, você se colocará ao lado do vencedor. Interessante, uma senhora da região da floresta da Baviera conta que quando ela era criança, escute esse testemunho, quando ela era criança, a sua mãe submeteu ela a uma prática de magia, de mágica, uma prática mágica de proteção e de defesa. Isso aqui tinha a ver com ocultismo e superstição. Olha o que aconteceu. Com o intuito de guardá-la de influências maléficas, ela então submeteu essa criança a essa questão. E essa pessoa conta que ela própria também veio mais tarde, a solicitar a ajuda de Satanás várias vezes. Sem pensar nada de mal. Para ela isso era normal. Sem sequer imaginar o significado do que ela estava fazendo. E ela passou então a viver uma vida angustiada, meus amados e amadas. Isso foi resultado das exigências de Satanás, conforme nós temos visto aqui no nosso estudo. O que aconteceu? Aquela mulher teve a oportunidade de ouvir explanações de uma pessoa que estuda sobre esse assunto e que ajuda as pessoas a se libertarem dos fardos da superstição e ocultismo. Essa mulher, então, ouviu as explanações desta pessoa sobre o assunto e no final das explanações, ela se dirigiu a este homem que ajudou ela a se libertar desses fardos e disse a ele: eu desejo seguir o caminho da libertação e quero fazer a Jesus uma confissão geral, escute, dos meus pecados. Quero ser livre. Satanás já me torturou por muito tempo. Agora basta, ela disse. Sabe o que aconteceu, meus amigos e amigas? Naquele mesmo dia, ela abriu o coração a Jesus. Ela foi a uma mata
e se ajoelhou sob árvores e confessou a Jesus todos os seus pecados. Ou seja, uma mata com muitas árvores ali, ela se ajoelhou ali em meio àquela mata e começou então a confessar os pecados. Lembra-se daquilo que nós temos dito aqui? Confessar os pecados pelo nome em voz alta. E ela foi mencionando um por um dos pecados, todos aqueles que ela ia lembrando, ela foi mencionando. E em seguida ela fez uma oração, onde ela renegava a Satanás e ao mesmo tempo entregou o coração a Jesus. Mais tarde, conta o homem que ajudou ela no caminho da libertação, ele conta que recebeu uma carta dessa mulher, em que ela descrevia as mudanças positivas que estavam ocorrendo em sua vida. Ela já estava com mais de 70 anos quando experimentou a libertação através de Cristo. Olha só, 70 anos. Ela só lamentava que tivesse esperado tanto tempo para buscar a libertação e sentia tristeza por todos os anos de vida vividos sobre o fardo da influência satânica em relação aos contatos que ela teve de superstição e ocultismo. Porém, ela estava feliz de ter conseguido reiniciar uma nova vida. Amém, meus amados? Olha que maravilha. Mesmo sendo jovem, você que está ouvindo este programa, aonde quer que você esteja, especialmente, claro, você que seja jovem ou de mais idade, não importa, você pode obter ainda hoje a sua libertação. Você crê nisso? Se, entretanto, já viveu metade da sua vida ou se faz parte da geração mais velha, saiba que ainda não é tarde. Não é tarde para você. A minha oração hoje, meu amigo e minha amiga, eu oro a Deus para que você aceite ainda hoje a oferta divina. Porque Jesus está à sua espera. Ele ama você. Ele é o seu auxílio e quer ajudá-lo ainda hoje. Por que esperar mais? Porque você, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo esta série, ou ainda que você esteja ouvindo ela hoje pela primeira vez, mas já entendeu mais ou menos a essência desta mensagem, por que você hoje não toma já uma posição e confessa os pecados pelo nome que você cometeu, de práticas ocultistas, supersticiosas, ou algum outro pecado que você não confessou pelo nome, confessa em voz alta. Esse é o caminho da libertação, para que Jesus realmente perdoe você e para que o contrato que você, ainda que inconscientemente, assinou com Satanás, seja rescindido para sempre e você obtenha a vitória espiritual. Tenho certeza que coisas fantásticas e positivas acontecerão em sua vida. Eu quero continuar ainda falando sobre esse assunto do caminho da libertação, entrando agora na última parte, não que nós vamos terminar hoje, mas digo no último tópico para terminarmos desta série. Falando ainda sobre o caminho da libertação, mais uma pergunta aqui. Como você pode se livrar do fardo das consequências satânicas? Existe, na verdade, meus amados e amadas, uma boa nova. Fatos de importância vital. Porque a libertação através de Jesus Cristo pode ser sua ainda hoje. Jesus, ele é vencedor. Amém? Porque Jesus, ele te ama. Ele ama você. Ele odeia os seus pecados. Não você, mas os seus pecados ele odeia. Ele pagou com a sua vida o preço dos seus pecados. E Jesus, com a morte dele, pelos meus pecados ou seus pecados, trouxe-nos o perdão completo. Então, repetindo, Jesus te ama, Jesus odeia seus pecados, Jesus pagou com sua vida o preço dos seus pecados, Jesus, com a sua morte pelos seus pecados, trouxe a você o perdão completo. Você pode ler depois Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Portanto, meus amigos, Jesus oferece gratuitamente a cada ser humano, o seu perdão completo, conforme está escrito no livro de Romanos. Vamos ver também o que diz ali. Livro de Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que nos diz o seguinte, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus não perdoa automaticamente. É preciso que você aceite voluntariamente esse perdão. Amém? Então, aqui está as dicas para que você se livre dos fardos, das consequências de Satanás. Outra coisa, por que é tão importante confessar os pecados mencionando cada um deles pelo próprio nome? De certa forma, nós já vimos algumas dessas questões, mas como é o nosso último tópico, nós vamos dar uma recapitulada. Por que é importante, então, repetindo, confessar os pecados mencionando cada um deles pelo próprio nome? Confessando a Jesus os pecados pelo nome, você demonstrará o seguinte: primeiro, que Deus é santo. Na sua presença não pode haver pecado nenhum. Que o pecado separa você de Deus e dos seres humanos. Que o pecado é deslealdade. E que o pecado é rebelião contra Deus. Segunda questão do porquê é importante confessar cada pecado pelo nome. Você estará reconhecendo, em relação a você mesmo, que você agiu erradamente, que você é um pecador ou uma pecadora, e que seus pecados separam você de Deus. Também que seus pecados não são insignificantes, tá? Que você tem a sua cota de culpa na morte de Jesus. Continua. Você verá agora os seus pecados com os olhos de Jesus, com a mente de Cristo. Que você não pode negar seus pecados. Que você não pode se livrar dos seus pecados. Que como pecador, você na verdade merece a morte, conforme está em Romanos 6, 23. Olha só o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verá também que você é um candidato ou uma candidata à morte. Portanto, diante de tudo isso, a conclusão e a essência é que só Jesus poderá livrar você da pena da morte. Então, está aí o porquê que é importante confessar os pecados um por um, mencionando-os pelo nome, lembrando em voz alta. Ou seja, você mesmo vai estar ouvindo aquela confissão do pecado que você cometeu. Terceiro ponto. Você deve estar disposto ou disposta, como pecador ou pecadora, a se dirigir a Jesus. A confessar a Jesus todos os seus pecados. A confessar, como já vimos, cada um dos pecados pelo nome, levando-os a Jesus, que ele vai livrar você de todos eles e vai purificar o seu coração. Mais um ponto aqui. Você deve confessar o seguinte, confessar que cada pecado obriga você a esconder algo em sua vida. E se você esconde o pecado, você se torna portador de um segredo, que é o quê? O mistério do quê? O mistério da iniquidade. E isso vem diretamente de quem? De Satanás. Então você está entendendo por que é importante confessar os pecados pelo nome? Outra coisa, você passará a admitir, tá bom? A admitir o seguinte, que confessando cada pecado pelo nome, deixa de existir em sua vida o mistério da iniquidade. Olha que coisa interessante. Vamos ver, inclusive, o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos abrir aqui, você pode anotar e ler com mais calma depois, se desejar. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, escute bem, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, tá vendo a importância de confessar pelo nome? Alcançará o quê? Misericórdia. Então, se você fizer isso, você estará, então, entendendo que deixará de existir em sua vida o mistério da iniquidade. Confessando os seus pecados pelo nome, você mesmo estará sendo desmascarado, ou seja,
Confessando os meus pecados pelo nome, eu mesmo me desmascaro. Olha que interessante, né? Então isso vale para você, isso vale para mim. Outro detalhe, não posso mais dizer nem a Jesus, nem a ninguém que sou uma pessoa decente. Se tenho coragem de praticar um pecado, também devo ter coragem de confessá-lo. Qual deve ser então a decisão sua e a minha decisão? Com a sua vida e sua morte na cruz, queridos amigos e amigas, Jesus ele ofereceu um sacrifício completo, como você sabe. Através do seu próprio esforço, escute, você não pode ser merecedor de perdão e de libertação. Não temos méritos nenhum em nós mesmos, não é verdade? Portanto, você deve estar disposto ou disposta a abandonar a sua maneira falha e imperfeita de viver. O perdão de Jesus é uma dádiva. Você deve aceitar essa dádiva que Jesus oferece a você. Confessando seus pecados pelo nome, você estará se submetendo conscientemente ao perdão divino que vem de Cristo Jesus. E qual deve ser a sua gratidão, então, e a minha gratidão? Escute bem, através da morte de Jesus na cruz e através do seu sangue ali vertido, foram perdoados completamente todos os nossos pecados. Pecados do passado, os do presente, e também os que vierem a ser cometidos no futuro. Vamos ver o que diz na 1 de João, no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículos 1, 2 e 12. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, primeiramente, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o versículo 12 diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, meus amados e amadas, o perdão dos pecados efetuado pelo sangue de Jesus é um fato real, não importando se você o sinta ou não, mas é um fato real. Vamos para mais um ponto. Há mais uma questão aqui que é a seguinte: como deve ser feita a confissão nominal dos pecados? Como deve ser feita? Preste bem atenção. Você vai pegar a Bíblia, tá bom? E você então vai ler os 10 mandamentos. Aonde estão os 10 mandamentos? Eles estão em Êxodo, capítulo 20, começando ali no versículo 1, indo até o versículo 17. Anotou aí? Então, repetindo, como deve ser feita a confissão nominal dos pecados, ou seja, cada pecado pelo nome. Repetindo, tome a Bíblia e leia os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, depois de Gênesis. Vamos lá. Olha só o que você vai fazer. Preste bem atenção agora nesses detalhes, tá bom? Você vai pegar uma folha de papel e uma caneta, tá bom? Uma folha de papel e uma caneta. Aí você vai pedir a Deus para que Ele mostre a você, ou seja, peça a Deus que Ele mostre em cada mandamento, veja, cada mandamento daqueles 10, a maneira como você o transgrediu. Entendeu? Pegou o papel em branco, pegou a caneta, leu os 10 mandamentos, que está em Êxodo do capítulo 20, versículo 1 a 17, e aí peça: Senhor, mostre-me de que forma eu transgredi cada um desses mandamentos. Outra coisa, escreva o pecado que você cometeu e que Deus vai mostrar a você através do Espírito Santo. Escreva o pecado do qual o Espírito Santo o ajudou a se lembrar, porque ele vai fazer você se lembrar. Vamos lá. Não tente, escute, não tente desesperadamente descobrir pecados. Uma vez confessado um pecado a Jesus, em voz alta, este não precisa mais ser mencionado. Então, se você confessou, está confessado. Agora, caso você tenha feito mal a alguém, é diretamente a essa pessoa que você deve confessar a sua falta. E é a ela que você deve se dirigir para colocar as coisas em ordem, ok? Os seus erros não dizem respeito a mais ninguém. Muito bem.
Peça então a Deus força e sabedoria para colocar tudo em ordem onde for necessário. O livro do profeta Ezequiel nos diz o seguinte. Vamos ver o que diz ali o livro do profeta Ezequiel no capítulo 33, versículos 14 a 16. Ezequiel capítulo 33, versículos 14 a 16. Vamos ver ali o que diz. Ezequiel 33, 14 a 16. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. E o versículo 16 termina, dizendo o seguinte: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, meus amados, de qualquer forma, a primeira coisa a fazer é confessar os pecados pelo nome. Esse é o primeiro passo. Para isso, então, você deve pedir auxílio divino. Ok? Confesse, então, os pecados um por um em voz alta, como temos dito aqui. E depois de você confessar a Jesus todos os seus pecados, escreva naquele papel que nós colocamos lá em branco, tá bom? Escreva num papel o seguinte: Jesus perdoou todos os meus pecados. Depois, faça o seguinte: destrua esse papel. É um assunto particular seu, ok? Que não diz respeito mais a ninguém. E se você ou um dos seus antepassados, conforme está em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 9 a 14, leia depois com calma, Deuteronômio, capítulo 18, 9 a 14, repetindo, de acordo com esse texto, se você ou um dos seus antepassados, consciente ou inconscientemente, cometeu uma abominação a Deus, faça uma oração renegando a Satanás e rompendo os laços existentes. Para qualquer das situações, você encontra um modelo de oração, tá bom? E se lhe ocorrer mais tarde um outro pecado ainda, que você não confessou pelo nome, não deixe de confessá-lo, confesse-o imediatamente. Faça o mesmo, meus amados, mais tarde, se vier a cometer um outro pecado, repetindo, confesse-o imediatamente. Eu quero aqui, temos alguns 5 minutinhos, eu quero aqui tratar de algumas questões, falando de boas novas. Porque Jesus Cristo, queridos ouvintes, não apenas deseja, mas também tem o poder de destruir a influência de Satanás na vida da pessoa. De cada pessoa que estiver disposta a dar 3 passos importantes. 3 passos importantes. Primeiro, confessar em voz alta os pecados, mencionando cada um pelo nome. Segundo, confiar na vida de Cristo, entregando-lhe completamente o seu coração. Isso o tornará filho de Deus, conforme está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Porque Jesus Cristo deseja ser o único em sua vida. Ele é o melhor Senhor a quem devemos servir. E terceiro ponto, como filho de Deus, faça em nome de Jesus a rescisão de contrato com Satanás e alegre-se, pois Jesus ama você. Pela morte dele na cruz e pela ressurreição, Jesus alcançou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Amém? Mais uma vez lembrando, Jesus ama você. Jesus é o vencedor e, como tal, ele deseja dar vitória a você. Diariamente vitória prometida, da qual você vai necessitar a vida inteira. Mais uma vez quero dizer, Jesus ama você. E com seu poder divino, Jesus quer lhe dar uma nova vida. E esse poder lhe permitirá viver uma vida de vitória e de obediência que dure uma vida inteira. Amém, meu querido? Portanto, devemos entender a ajuda diária através do ABC da vida. Sabe qual é a ajuda diária através do ABC da vida? Primeiro, absorver a palavra de Deus, lendo-a diariamente. Ou seja, você precisa tomar tempo para estudar diariamente a Bíblia. Na carta do amor divino, há muitas coisas que Jesus deseja dizer a você.
Outro ponto, buscar a Deus em oração. Você deve tomar tempo para conversar diariamente com Deus, abrindo o coração a Ele como a um amigo. Fale com Jesus como se estivesse falando com o seu melhor amigo. Diga tudo o que você estiver sentindo. E outro ponto, cultive relacionamento cristão. Procure a companhia de pessoas cristãs e cultive esse relacionamento. É extremamente necessário receber apoio espiritual. Para isso, procure também fazer parte de um grupo de estudos bíblicos ou de uma igreja cujos ensinamentos ali sejam baseados na Bíblia. Por quê? Porque esses estudos irão fortalecer o quê? A sua vida, irão fortalecer a sua comunhão com Cristo. E terminando, meu querido e minha querida amiga, e também meu querido amigo, não seria interessante que hoje você fizesse um pacto com Deus de renunciar a algum pecado acariciado, que você não confessou pelo nome, que você não abandonou, não somente uma prática ocultista ou supersticiosa que você cometeu no passado ou está cometendo no presente, mas algum outro pecado que você sabe que magoou a Jesus e ao Espírito Santo e que é uma abominação perante os olhos de Cristo? Eu quero orar com você, onde quer que você esteja neste momento, seja num presídio, seja num hospital, seja num leito de dor, aonde quer que você esteja. Vamos agora exercer fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz, quando morreu por nós, e naquilo que Ele está fazendo em nós, ou seja, transformando o nosso caráter nesses dias finais da história deste mundo, nos preparando para a volta de Cristo. Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus que estás nos céus, nós oramos agora, entregando em Tuas mãos pessoas que talvez se envolveram com práticas de ocultismo e superstição e que estão sofrendo, ó Pai, consequências, ou seja, estão sofrendo fardos por consequência desses pecados ou alguma outra questão, ó Pai, que tenha ofendido a Ti. Estamos aqui, através do Teu Santo Espírito, ensinando o caminho da libertação. Eu peço, ó Pai, eu imploro que o Senhor venha neste momento enviar os Seus anjos poderosos para que auxilie essas pessoas aonde quer que estejam e que querem encontrar este caminho de libertação que foi apresentado nesta programação e que está sendo apresentado durante toda esta série. Eu tenho a certeza que o Senhor está ouvindo esta oração, que o Senhor está inclinando os seus ouvidos aí do seu trono de graça e que o Senhor não deixará as pessoas desamparadas. Uma vez, é claro, se elas exercerem fé naquilo que foi estudado nesta tarde e fizerem exatamente aquilo que foi dito aqui. Eu tenho a certeza, ó Pai, que daqui a alguns dias, ou até mesmo meses ou semanas, elas estarão testemunhando da verdadeira libertação que elas obtiveram. Assim como o testemunho daquela mulher que nós contamos hoje aqui no nosso estudo. Que o Teu Santo Espírito, então, alcance essa pessoa onde quer que ela esteja. E que ela sinta a libertação começando já hoje. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que nós te pedimos e agradecemos. Com a certeza que o milagre já ocorreu. Amém.